Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de EBD. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito polêmico e que eu tenho certeza absoluta que vai ser um tempo de edificação para a sua vida, de esclarecimento, porque a palavra de Deus ilumina os nossos corações, nos confronta, sim. Nós vamos falar hoje sobre jugo desigual. Que comunhão fica, que comunhão há entre um crente e um descrente? Hoje nós temos aqui, então, participando conosco desse momento importante de aprendizado, algumas pessoas que também fazem parte da aula presencial, professores da aula presencial e professores da aula interativa, que acontece logo depois dessa classe, desse momento aqui online. A gente tem o Davi, que é um dos professores dessa classe. Tudo bom, Davi? Tudo bom, pastor? Bom. Tiago Rocha, que também faz parte da classe presencial, como também faz parte da classe interativa, que acontece logo depois dessa aula. Boa tarde, pastor. Bom. Denise, que também faz parte da aula presencial como professora, dando aula ali na nossa classe de EBD já há um tempo, né, Denise? Isso. Que bom. E a gente tem também Erma, a gente tem o Jonathan do The Chosen, o filho do pastor João, o The Chosen do pastor João. O Herman está aqui com a gente. O Herman também faz parte da aula de EBD presencial dos jovens, Às 17. às 17. Seja bem-vindo, Muito viu? obrigado. Que bom. Hoje nós vamos falar sobre jugo desigual e como fica a comunhão do crente com um descrente. De forma muito clara, a gente deve pensar de que como deve ser o relacionamento entre crentes e descrentes. Como ser sal e luz dentro de um mundo tão caído, desigual, com tantos problemas, com tantas divisões. E às vezes nós trazemos essas divisões para dentro do casamento, para dentro do namoro. E o jugo desigual traz exatamente essa ideia: divisão. Jugo desigual no casamento. O texto base é esse de 2 Coríntios, no capítulo 6, que Paulo nos ensina dizendo assim: Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivo, do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. De forma muito clara, um princípio que Deus propõe na sua palavra, nesse texto, é de não vos ponhais sob jugo desigual. Eu conheço muita gente na igreja, muitas irmãs e muitos irmãos que têm sofrido ao longo do tempo, porque fizeram escolhas lá atrás que foram exatamente nessa linha. Pessoas que se casaram com descrentes e que hoje, anos e anos depois, aguardando a conversão dessa pessoa, se decepcionaram e automaticamente estão pagando um preço muito alto, pensando até mesmo na separação. Por quê? Porque a escolha, a quebra do princípio é equivocada lá atrás, traz muitas consequências difíceis para a vida do cristão. Pastor, uma coisa que eu acho interessante que as duas lições que nós tivemos anteriores, que falando sobre o homem, né, e o sacerdote e a mulher, então percebo, quando você se coloca numa situação dessa, fica muito mais difícil você ser um homem cristão que exerça o seu sacerdócio dentro de um lar dividido ou vice-versa, uma mulher virtuosa que consiga, né, ter toda a sua família estruturada quando ela não segue esse princípio, né?
Verdade. É o que a gente vem falando sobre o papel de todos, né? Quando a gente falou sobre, como Denise falou, os maridos, as esposas, os filhos, né? Cada um fazendo sua parte. Como é que cada um vai fazer sua parte se um deles não está de acordo, né? Bom, Exatamente. Como um homem vai exercer o seu sacerdócio dentro de casa, como uma mulher descrente, que nunca vai compreender o que significa a tal da submissão, que a gente já falou aqui. Como vai uma mulher crente casar com um homem que não é crente, e ela querendo ser submissa a um homem que não entende qual é o seu papel, qual é a sua missão. É uma divisão, é um problema, é uma quebra de princípios. E o pior é que muitos jovens, hoje em dia, têm namorado, têm casado, exatamente com a ideia de quando casar se converte. Não converte. Ninguém muda depois que casa, só piora. Ninguém muda porque aceitou, casou com uma pessoa crente, então a pessoa então vai mudar, a pessoa vai ser transformada. Casamento não muda ninguém. Quem muda a pessoa é Jesus Cristo. Se Jesus não mudou a pessoa antes de casar, ela pode sim ser transformada e alcançada depois do casamento? Sim, mas o preço que você vai pagar pode ser muito alto. E você não deve esperar que isso aconteça como sendo via de regra, porque você vai trazer uma grande dificuldade para você. O jugo, lá atrás, no Velho Testamento, tanto em Deuteronômio 22, que fala, não ponhais um boi para pastar, para arar a terra junto com o jumento, porque são dois seres totalmente diferentes, distintos. É colocar um animal que tem uma força muito grande, junto com um animal que tem uma velocidade muito grande. É colocar uma essência de um animal diferente da essência do outro animal. É colocar dois animais para poder estar trabalhando, arando a terra, aonde um vai querer fazer algo e o outro vai tentar, de algum modo, desfazer. E isso é a ideia, a paráfrase, para que a gente possa pensar dentro do casamento, entre duas pessoas, um crente e um não crente. Quando há esse jugo desigual, um vai desejar uma coisa e o outro vai desejar outra. Um vai querer ir para a igreja, o outro não vai querer ir para a igreja. Um vai querer criar os seus filhos no temor do Senhor e o outro vai querer criar o seu filho na alegria e na benesse daquilo que acha que deve ser feito. Interessante essa colocação, né, do boi com o jumento. Isso. Quando um jumento empaca, nem o boi consegue arrastar, né? É Então, isso mesmo. é uma similaridade muito interessante, né? O peso do jugo vai ficar mais pesado para um ou para Nossa. outro. E a ideia do jugo é exatamente aquele instrumento, né? canga. Que alguns lugares chamam de canga, né? Apesar de que aqui no Nordeste, canga é para colocar sobre o lombo do animal pequeno, sobre a cabra, o carneiro, né? O bode, para ele não passar da cerca, né? Mas esse daqui é o instrumento chamado jugo, que coloca dois animais para poder arar a terra, ou para puxar um carro de boi, ou para fazer algum trabalho juntos, e eles precisam trabalhar em conjunto, o passo de um com o passo do outro, a força de um com a força do outro, os dois juntos. Dentro do casamento, o jugo desigual traz exatamente essa mesma dificuldade de colocar dois animais, ou duas pessoas, melhor dizendo, duas pessoas de essência diferente. Alguém que tem temor a Deus, alguém que não tem temor a Deus. A impossibilidade do trabalho em harmonia quando está em jugo desigual. A proibição da união entre crente e descrente. E essa proibição é princípio. É um princípio. Paulo, quando fala isso, inspirado pelo Espírito Santo, é porque ele sabe exatamente as dificuldades que qualquer casal pode vivenciar quando estiver vivenciando um jugo desigual dentro do seu casamento. Isso já era uma preocupação muito antiga, né? Porque aqui a gente vê em próprio Deuteronômio 7, que Deus orienta o povo a não dar suas filhas para os outros homens de outros povos, para que não houvesse essa mistura, né, de fé, de crença, e sabendo do problema que traria para dentro dos lares cristãos, dos lares do povo de Deus, né? Exatamente. Então é uma preocupação de Deus, sempre houve essa preocupação. Deus sempre deixou muito claro, muito estabelecido a ideia da proibição como um princípio. E quando há uma quebra de princípio, uma consequência com certeza vem a galope. Sempre houve esforço de Deus para mostrar que o povo dele era diferente dos outros. Sempre houve um Exatamente. esforço, desde sempre ele sempre fez isso. Povo separado. Tirou o povo do Egito, trouxe para ir para a terra prometida e sempre
separando. Chegou a terra prometida, separou o povo. Então, a ideia sempre foi vindo desde antes, né? E é importante quando está falando de jovens agora, e pergunta, mas isso é um mandamento ou é um conselho da Bíblia? Então, é um princípio. É um princípio, é o que se deve nesse sentido no sentido de respeitar. Não é apenas um conselho, né? Como tem muitos conselhos, mas nesse caso não é um conselho apenas, né? Exatamente. Jovem, não namore com descrente. Vai dar problema. Vai ser desastroso. Eu lembro de Spurgeon, em uma das suas cartas, falando e elucidando alguns assuntos, e aí ele dá um exemplo dizendo que uma jovem foi procurar ele para falar que iria namorar com um jovem que não era crente. E aí ele pega e sobe na mesa, senta na mesa, manda ela ficar sentada no chão, e aí ele dá a mão para ela no chão e diz assim, tenta me puxar para baixo. E aí ele tenta puxar ela para cima. E a facilidade muito maior é de puxar para baixo. para baixo. Na verdade foi ao contrário, ela sentou na mesa e ele ficou sentado no chão. E aí ele manda, me puxe para cima. Ela não consegue, aí ele puxa ela para baixo. E ele diz, é muito mais fácil você puxar para baixo. Não namore em julgo desigual. Em algum momento você vai ser confrontado ou afrontado com a verdade de Deus sobre a sua vida. Não vos ponhais, o texto diz isso, não vos ponhais em julgo desigual com descrentes. É muito claro, é princípio. Não vos ponhais, não se coloque, não namore, não se case com um descrente. Vai dar problema. Não existe namoro evangelístico. Não existe a ideia de evangelizar o seu namorado porque ele é muito bonzinho, ele é uma pessoa incrível, ele é fantástico. Ele é quase um crente. Ele só falta ser crente, ele falta tudo. Não é para namorar. Nem um menino com uma menina descrente, nem um menino com uma menina. O texto também diz, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Não existe união, não existe vínculo, são duas coisas contrárias. É isso que o texto está falando. Lá em Romanos 3,26 diz, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Como alguém que foi justificado por Cristo vai estar namorando, casando com alguém que não foi justificado em Cristo. E qual é a ideia por trás disso? É a ideia de que não vai haver harmonia. O desejo, a vontade de um e do outro são diferentes. O texto ainda diz, luz e trevas. Que comunhão há entre luz e trevas? E quando Paulo vai fazendo essas comparações, que a gente está vendo aqui agora, ele vai sendo muito duro, porque às vezes parece que a gente tenta aliviar um pouco na ideia do dia a dia da igreja, no convívio com os irmãos, mas é exatamente isso aqui que Paulo fala. E ele está falando sobre justiça e injustiça, justos e aqueles que não foram justificados, sobre luz, sobre trevas. E aí ele pega e diz, que comunhão há da luz com as trevas? Ou seja, ele traz polos extremamente opostos. Exatamente. Essa é a ideia do jugo desigual. São polos opostos, são pessoas distintas. São ideias totalmente distintas. E aí lá em Efésios 5:8 diz, pois outrora, antes de Cristo, antes de ter sido alcançado, éreis trevas. Porém agora sois luz do Senhor, no Senhor. Andai como filhos da luz. Agora, Isaías 9 é mais duro ainda quando ele diz, o povo que andava em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. São pessoas que foram alcançadas por Cristo e que vieram para a luz, foram iluminados pelo Espírito Santo. Essas pessoas estão num polo, como o Tiago falou, distinto daqueles que ainda não foram alcançados por Cristo. Eu digo honestamente, se você terminar um namoro com um namorado, com uma namorada crente, com um namorado ou namorada que não é crente, você tem todo o argumento do mundo podendo mostrar para ele, eu amo mais a Deus do que a você. Se ele ou ela for crente, a melhor coisa que nós podemos ouvir é exatamente isso, de que a pessoa com quem nós estamos nos relacionando ama mais a Deus do que a nós. E quando a pessoa diz isso, sendo temente a Deus, para nós é incrível porque a gente sabe que ela vai seguir aquilo que o ensinamento bíblico nos propõe.
Mas para aquele que não foi ainda alcançado por Cristo, que ainda não foi iluminado pelo Espírito Santo, ele vai ter grande dificuldade, sim, de compreender esse texto. E é uma verdade. Paulo ainda continua. Cristo e o maligno. Cristo e o diabo. E Paulo vai fazendo essa metáfora, essa comparação, essa paráfrase, e vai apertando ainda mais o parafuso quando ele diz que harmonia há entre Cristo e o maligno. Como ele dizendo, aquele que é de Cristo e aquele que não é de Cristo. E aí o texto fala de 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. É um texto muito difícil, porque realmente, quando a gente fala que a pessoa que não é cristã, ela não é de Cristo, a associação imediata é de que a pessoa não pertence à família de Deus. E aí, quando o texto está dizendo, diz que pertence ao diabo, no sentido de que ainda não entregou a vida a Cristo, é muito duro, mas a ideia, eu continuo reforçando exatamente como o Tiago falou, é a ideia de mostrar dois polos totalmente distintos. É a ideia de mostrar o crente e o descrente, aquele que teme e aquele que não teme. E ele coloca dizendo, não vos ponhais, não se case. Isso é o que em 1 Coríntios, né? Capítulo 2, verso 14, ele fala: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse lado, o que é não crente, ele não tem. Não é porque ele naturalmente não foi alcançado por Deus. Essa luz não chegou para ele ainda. Então, mesmo que você explique, ele não vai entender, porque depende, quem convence o homem do pecado, né, da justiça, é o Espírito Santo de Deus. Perfeito. Essa compreensão de que a pessoa está fazendo errado, que ela está distante de Deus, ela não tem. A pessoa só tem quando ela tem o Espírito Santo. Ela tem uma compreensão diferente. E é verdade. As decisões, muitas vezes, de namorados, casais de namorados, de crentes, com descrentes, passa por muitos problemas exatamente porque, às vezes, o descrente vai desejar algumas coisas que o crente vai dizer, isso está errado. Mas como ele está namorando e, de algum modo, existe um vínculo, um relacionamento, ele acaba, o crente, entrando, se enveredando em muitos problemas. É a questão da cosmovisão, né? Para falar sobre... não tem essa cosmovisão, muda-se, né? É isso mesmo. Que união a do crente com o incrédulo, aquele que crê e aquele que não crê, aquele que tem temor e aquele que não tem temor. Que união há? Não será possível que o cristão tenha as suas ações glorificando a Deus, pois estará condicionada e submetida a um coração impuro e sem temor a Deus, que é o do descrente. Andarão dois juntos, né? Amós. Se não estiverem de comum acordo. Amós 3, 3. 3. Como andarão dois juntos se não há acordo? Santuário de Deus e ídolos, como Paulo fala. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Eu sei que Paulo é muito duro e Paulo não pensa em nenhum momento em aliviar para ninguém. E realmente é muito duro essa comparação que Paulo faz sobre o jugo desigual. Mas muitas vezes é importante, principalmente quando fala sobre a questão de ídolos, porque quando um crente está namorando com um descrente, de algum modo ele está exaltando a sua idolatria naquela pessoa, no desejo, na vontade, passando por cima de uma ordem bíblica. De algum modo, é como se aquele menino ou aquela menina crente esteja com o ídolo porque ele está colocando o seu desejo acima de uma ordem expressa de Deus. E isso também é idolatria. Quando a gente desobedece a Deus, está dizendo o texto, não vos ponhais em jugo desigual, não se case com o descrente, não namore com o descrente. E quando você então namora, então você está dizendo que essa minha vontade, esse meu desejo está acima da palavra de Deus. Está acima do que Deus deixou estabelecido. Está acima
do princípio de Deus. O que é isso? Idolatria. Muitos namoros, casamentos que são enveredados, iniciados entre um crente e um descrente, é fruto de idolatria. E eu acho que essa situação fica pior quando esse descrente tem a sua crença. E às vezes é totalmente oposta e assim, ela se choca realmente com a nossa fé, com aquilo que nós cremos. E aí, como esses filhos serão criados dentro desse Perfeito. casamento? Perfeito, é isso mesmo. Enfim, mas existe uma exceção. E ali, Davi, quando editou, ele colocou entre aspas, exceção a uma regra. Não é uma exceção que virou uma regra. É uma exceção à regra. E apenas a gente entender esse modo. A regra é não vos ponhais em julgo desigual. Mas se já estiver casado e depois de casado, a pessoa então aceita Cristo. Depois de casado, a pessoa é iluminada pelo Espírito Santo, é alcançada por Deus, 2. E aí agora você está casado ou casada com um não crente. Você vai se separar? Não. Paulo diz aqui no texto de 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 13 a 15, dizendo: e se a mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão, Deus o chamou para vivermos em paz. Essa é uma cláusula de exceção, da qual ela está entre aspas, ela é uma exceção que não vira uma regra. A regra é não vos ponhais sob julgo desigual. Mas se você já está casado, e aí Deus te alcançou, Jesus te alcançou, você foi selado com o Espírito Santo, depois de casado, agora você se encontra numa oportunidade totalmente diferente, distinta, onde você casou com alguém quando não era crente, e aí agora você aceitou a Cristo. Separa? Não separa. Não separa. Se você se casou com um descrente, ainda também sendo descrente, e depois de casado, Cristo te alcançou, selou você com o Espírito Santo, e você foi alcançado por ele, e agora se tornou um crente em Jesus Cristo, não se separe. Porém, se o descrente quiser terminar, porque você mudou a sua forma de pensar, porque Cristo te alcançou e mudou o seu formato de enxergar o mundo, a sua cosmovisão, automaticamente você pode então deixar. Isso não quer dizer que você pode casar de novo. A gente vai falar sobre recasamento em uma das aulas aqui também. E também não quer dizer que deve haver um esforço de quem se converteu em buscar que o relacionamento Termine. De modo algum. De modo algum. Até porque a continuação do texto é de que o cônjuge não crente pode se converter pela fé da esposa ou do marido. Sim. Quando a gente vê textos como 1 Pedro 3, de 1 a 6, e que fala da mulher que não seja pelo vosso muito falar, se teu marido ainda não foi alcançado por Cristo, né? Que ele seja ganho sem palavras, né? Então é a ideia de que a pessoa casou também descrente, e aí no meio do caminho, dentro do casamento, Jesus alcançou. Separa, não separa, mas você agora tem um trabalho evangelístico de transformar e de falar de Cristo e alcançar seu cônjuge. Julgo desigual entre irmãos. Como assim? Se é irmão, por que vai ser, como é julgo desigual? Primeira coisa, jovem, você está namorando com um rapaz ou com uma moça e você sente que tem um chamado missionário, um chamado missional para a obra de Deus. E você está namorando com um menino que quer ser engenheiro e ele diz assim, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, mas eu não quero trabalhar em nenhuma obra social. Eu quero ganhar dinheiro. Ou também o menino, e ele tem um chamado missionário, um chamado pastoral, e aí ele vai e está namorando com uma menina que diz assim, não, eu quero ser enfermeira, eu não quero fazer nenhum trabalho missionário, eu quero ser empreendedora, e eu quero ter a minha empresa, eu sou advogada, eu não quero trabalhar para o reino, eu não quero saber desse negócio, isso também é julgo desigual. E aí nesse momento, termine. Porque senão, ou você vai matar
a veia profissional, a capacidade profissional daquela pessoa, ou essa pessoa vai matar a sua veia missionária ou a sua veia pastoral. Isso também é julgo desigual. E a gente precisa falar sobre isso. Aí, pastor, só um adendo aí nesse título, né? Que é julgo desigual entre os irmãos, é irmãos em Cristo, né? A gente poderia falar assim, né? Porque a gente pode Sim. ter uma audiência também aqui que Sim. são pessoas não cristãs, né? Aham. É isso mesmo. Também queria ressaltar uma coisa que, não que essa pessoa que não tem um chamado missional, ou que queira fazer outra coisa, sei lá, empreendedor ou qualquer outra coisa, não use esse trabalho para a glória de Deus. É o fato de os dois não estarem alinhados com o mesmo propósito, e lá na frente vai chocar. Exatamente. Aí acaba que casa, eles não têm o mesmo não tem o mesmo princípio, mas não tem o mesmo propósito. Exatamente. Deus chamou cada um para uma coisa diferente, então é bom que entrelace os Termine. dois. Quando Paulo fala sobre essa questão do julgo desigual, é porque também o povo de Corinto estava vivendo numa cidade muito ligada ao paganismo, uma cidade de muita gente incrédula. Havia um liberalismo muito grande dentro da igreja, ao ponto de Paulo dizer na própria carta aos Coríntios de que era para poder entregar o corpo desse homem que estava tendo relações com a sua madrasta, e Paulo diz assim: entrega esse homem a Satanás, para ver se no dia do Senhor ele seja salvo. E Paulo vai muito duro, porque existia um liberalismo muito grande dentro da igreja, e automaticamente também existiam muitos falsos mestres. E aí vem o texto de 1 Coríntios 5, 9, que fala sobre essa questão dos incrédulos, que diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou seja, aqueles que não são da igreja, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois, neste caso, teríeis que sair do mundo. Esse primeiro momento, Paulo está falando que ele está dizendo assim: eu não estou falando sobre você não se associar com os impuros como sendo aqueles que são de fora da igreja. Aqueles que são os devassos, os roubadores, os avarentos, os idólatras, que estão fora da igreja. Ele não estava falando de impuros nesse sentido. E aí ele continua no texto dizendo: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, irmãos de dentro da igreja, que, dizendo-se irmão, seja impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, que com esse tal, nem ainda com mais. Então, o que Paulo está falando nesse texto, primeiro, a gente sabe a ideia, né, que existe entre muitos exegetas de que existe uma outra carta anterior à primeira, que essa primeira seria a segunda, por isso que ele fala com essa linguagem de texto aqui nesse momento, diferente de 2 Coríntios 6, que a gente já comentou. Mas é a ideia aqui que ele traz dizendo assim: eu estou falando para que você não se junte, não se una, não tenha o mesmo jugo desigual com pessoas que estão dentro da igreja, irmãos, ou pessoas que se dizem irmãos, mas eles estão agindo como se não fossem cristãos. Ele está falando: não tenha o mesmo jugo, não caminhe junto, nem sente para comer com aqueles que se dizem irmãos, que se dizem cristãos, mas estão agindo como avarentos, impuros, idólatras, maldizentes, beberrão, pessoas que estão agindo como se não tivessem a Cristo. Isso aí é a prova de que nem sempre o fato da pessoa estar dentro da igreja significa que ela está, né, com a mesma fé, com o mesmo propósito de você. Então, os jovens, principalmente, aqueles que estão começando a sua vida de relacionamento, eles têm que estar muito atentos, porque às vezes a pessoa diz: ah, mas ele frequenta a igreja, ah, mas ele é membro, ele é batizado, mas ele não é crente. Na verdade, assim, esse irmão aí é entre aspas realmente, porque Paulo deixa claro que são pessoas que se dizem cristãos e estão frequentando a igreja. Então, é preciso não só olhar o que você diz, mas também o que você vive. Né? Exatamente. E é importante a gente enfatizar: as pessoas que estão dentro da igreja não quer dizer que elas são salvas. Quer dizer que elas estão ali com a certeza de que é o lugar certo para poder encontrar a palavra que salva. A gente precisa ter muito cuidado com pessoas que estão dentro da igreja, que estão agindo como se não fossem cristãos. Pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem irmãos, que estão dentro do corpo, mas muitas vezes estão agindo
pior do que aqueles que estão fora da igreja. O que Paulo está falando é, nem sente para comer. Porque a ideia da mesa, a ideia de sentar à mesa, de comer junto com a pessoa, é a ideia de ter comunhão De com a pessoa. compartilhar, né? Hã? De compartilhar. De compartilhar, de ter comunhão com a pessoa. E aí ele diz, com esses tais, nem sente para comer. Quem são esses? Aqueles que estão dentro da igreja, mas estão agindo como se não fossem cristãos. Lobos em pele de cordeiro. Exatamente. A real instrução, então, é de que os impuros eram os quais se declararam cristãos, mas viviam de forma desordenada e a igreja tolerava os seus pecados. Enquanto isso, a igreja se isolou dos incrédulos, ou seja, das pessoas que estão fora da igreja, impossibilitando, então, a condição de cortar, possibilitando, então, a condição de cortar relações com os não crentes. Então, quando Paulo envia essa carta, é para corrigir o povo de que, na verdade, eles estavam sendo extremamente duros com aqueles que eram de fora da igreja, mas eram totalmente maleáveis com aqueles que estavam dentro da igreja, mas estavam agindo como não crentes. O jugo desigual, então, também está dentro da igreja quando você se associa com alguém que, porque está dentro da igreja, continua agindo, pensando, fazendo como antes de ter sido alcançado por Cristo, agindo como um incrédulo. E aí Paulo diz, nem sente para comer com essas pessoas. Até porque seria impossível nós não termos relacionamento com os não crentes, né, dentro do mundo que a gente vive hoje, porque o próprio Jesus disse, eu não peço que tire vocês do mundo, né, mas que os proteja dentro desse mundo que a gente está vivendo. A gente tem que ser Perfeito. luz no meio das trevas. Exatamente. E Paulo também era intencional, né, para se relacionar com as pessoas. A gente vai em 1 Coríntios 9, por exemplo, ele fala sobre isso, né, que fez de tudo para com todos, Isso, para ganhar muitos, né? isso, Então, ele também era intencional nessa relação com os não crentes. exatamente. Os cristãos são chamados para serem testemunhas de Cristo. E aí, como diz lá em Atos 1:8, ele diz exatamente assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E isso é onde? Onde é ser testemunha de Cristo? Fora da igreja. Tendo relacionamento, caminhando com pessoas, trabalhando, talvez, em lugares, em empresas, onde o chefe ou o dono da empresa, ele não é crente, mas estava ali testemunhando sobre Cristo. Então, um crente pode trabalhar em uma empresa onde o dono, o patrão, o chefe, o gerente, a pessoa responsável ali, o encarregado, não é cristão? Pode. Porém, ele tem que estar ali sabendo que ele tem um papel. Ele tem que ser testemunha de Cristo. Em segundo lugar, como o texto também nos ensina, ele precisa ser sal e luz. Então, lá no seu ambiente de trabalho, onde as pessoas não são cristãs, você tem que testemunhar de Jesus Cristo e tem que ser sal e luz. Pastor, então posso trabalhar num lugar onde não tem gente crente? Pode. Mas você precisa entender de forma muito clara que você tem que ser testemunha de Cristo e precisa ser sal e luz. Você não pode se perverter com o lugar onde você está. Você também precisa compreender de que Cristo nos ensina em João 17,15. Não peço que tireis do mundo, e sim que os guarde do mal. Isso foi Jesus orando ao Pai, diz assim, eu não peço que tire eles, os apóstolos, do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal. Também, como diz lá em 1 Coríntios 10, 27, em que Paulo diz, se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Isso para a nossa realidade aqui em Salvador é muito comum, né? E aí você, sabendo que é uma comida que foi, de algum modo, oferecida, um trabalho, uma coisa do tipo e tal, por conta da religiosidade distorcida ou vinculada de uma forma distoante daquilo que a palavra nos ensina, não pergunte. Mas se você souber, se a sua consciência te acusa, não vá. É isso que a Bíblia diz. Não case, não namore com um descrente. Não se vincule a alguém que não tem temor a Deus, se você tem temor a Deus. Algumas pessoas perguntam sobre casamento, né? E nós temos algumas regras aqui conosco, entre os pastores, né? Então, se a gente for celebrar um casamento entre um crente e um não crente, nós não celebramos. Se a gente for celebrar um casamento entre dois crentes, a gente celebra.
Se a gente for celebrar um casamento entre dois não crentes, a gente celebra um casamento evangelístico. Então, a Bíblia, de forma muito clara, diz: não vos ponhais sob jugo desigual. Qual é a cláusula de exceção? Se você casou descrente com um descrente e depois, no meio da caminhada, Jesus te alcançou. Automaticamente você não se separa. Mas se o descrente quiser ir embora, você está liberado. Não quer dizer que você pode casar de novo, e a gente vai ver isso mais para frente. E também a questão do jugo desigual dentro da própria igreja. Cuidado, para que você não esteja associado com alguém dentro da igreja que está agindo como alguém que não conhece a Cristo. Você tem agora a oportunidade de participar junto com o Tiago, que vai estar saindo para poder ir para a classe interativa, participar com você, onde você pode tirar todas as dúvidas. Na próxima aula nós vamos falar sobre o perdão que não é opcional. E vai dar pano para manga, vai ser importante falar sobre tudo isso, porque perdão é um assunto difícil para muita gente ainda. A gente ainda tem muitos assuntos para tratar nessa EBD. A gente vai falar sobre recasamento, a gente vai falar sobre masculinidade, a gente vai falar sobre feminilidade, a gente vai falar sobre adultério, a gente vai falar sobre perdão na próxima semana. E você é nosso convidado a participar. Participe nesse momento da classe interativa e vamos juntos extrair novas perguntas, trazer novos textos. O Tiago vai estar lá, pergunta para ele e ele vai te responder também. Até a próxima aula, assim querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.